Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Como o André disse, a reflexão de hoje é sobre o tema "O que é a carne?", que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 13. É uma lição que vale muito a pena ser lida, porque é muito interessante. E para começar essa reflexão, essa reflexão está em Paulo, uma carta que Paulo escreve a Gálatas, no capítulo 5, versículo 25, e que diz o seguinte: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E aí nós começamos a desenvolver o tema e a gente começa a pensar, o que é andar em espírito? É que quando nós alcançamos já algum conhecimento, nós já não podemos mais falar que não sabemos. Então é preciso que façamos da forma correta, da forma certa. Isso é andar em espírito. Isso é aprender algo de bom, de útil, e colocar e aplicar na nossa vida, na nossa vivência diária. E aí Emmanuel também nos traz um outro questionamento sobre a importância, a influência que o nosso corpo material exerce sobre o nosso espírito. Será que é isso verdade? Será que é dessa forma mesmo? Será que não é o nosso espírito que se deixa levar por todos os impulsos, tendências que tem? Não será o espírito ainda fraco para lutar contra todas essas tendências que trazemos na carne? Por quê? Ouvimos, lemos e vemos sempre dentro da Bíblia, do Evangelho de Jesus, os apóstolos dizerem, falarem, que foi dito isso, que a carne é fraca, o espírito é forte. Jesus mesmo, em suas pregações, muitas vezes, ele sempre disse, o espírito, Jesus figurou que o espírito como elemento divino é forte, mas a carne é fraca. Esse elemento divino quer dizer que é de Deus. E Deus não iria criar nada que não fosse bom. Porque tudo que vem de Deus é bom. E aí, quando nós nos encontramos dentro de uma encarnação, aí que vemos e que sentimos as dificuldades, as tendências que o nosso corpo traz, as dificuldades de poder desenvolver em nós virtudes. E aí começamos a ver dentro dessa lição o que o Emmanuel fala. O que é a carne de fato? A carne não é eu vou colocar amontoado, mas não é isso. Um composto, essa é a palavra, um composto fluídico. Porque se tudo que há no planeta vem do fluido cósmico universal, então podemos entender que a carne também faz parte desse fluido. Só que, por ser matéria, é um fluido condensado. Esqueci a palavra, mas é essa a palavra, porque é um fluido denso, que não consegue ter a maleabilidade de um espírito, de um fluido eterizado que é o espírito.
Porque temos um fluido denso, fazemos parte da esfera terrestre, e o fluido eterizado. Então, sabendo nós que a carne é esse fluido, esse composto, como é que podemos dar tanto valor? Como é que nós podemos dar à carne a responsabilidade de todas as nossas atitudes e atos? Não podemos, porque carne é carne. Carne não tem vontade. Carne não expressa vontade nenhuma. A carne expressa a vontade que o comando que o Espírito dá. Quando falamos em pecados, pecados da carne, a gente imagina a carne rejeitando alguma coisa. Não, não é isso. A carne não tem vontade própria. O Espírito, por ser inteligente, onde deveria ser, porque é o princípio inteligente, mas de acordo com todas as reencarnações que vemos ter, que a gente vai passando por elas, aí começando a trazer várias imperfeições, várias dificuldades, e vai passando de uma vida para outra, e vamos trazendo. Esquecemos de lutar contra essas nossas tendências, que muitas vezes nos deixa a mercê. O mundo traz isso? Traz dificuldades? Traz, mas é ruim? O planeta é ruim? Não. O planeta é bom. Nós não somos muitas vezes bons o suficiente para lutar contra as tendências. Porque ensinamentos temos. Jesus veio ao longo do tempo, nos trazendo todas as informações, tudo que precisávamos e precisamos ter para que possamos alcançar essa intelectualidade, essa moralidade. Mas se ainda transitamos dentro desses vícios, dessas viciações que a carne traz, é porque o espírito ainda não está forte o suficiente. Porque ainda nós ainda não compreendemos a importância de sermos espíritos imortais. E sempre estamos delegando de uma vida para outra o que podemos fazer hoje, o que podemos aprender dentro das nossas reencarnações. A nossa condição de maturidade moral e intelectual ainda é muito pequena dentro de todos essa problemática que vivemos dentro do planeta, por ser um planeta de expiações e provas. Mas isso não quer dizer que não temos que lutar, que temos que seguir adiante. Vamos cair? Vamos. Mas vamos nos manter caídos? Não. Nós temos condições. Deus nos criou e Jesus nos deu a certeza de podermos fazer como Ele, ou melhor, de sermos co-criadores de planetas. Essa é a nossa função, de nos melhorar intelectual e moralmente. E só vamos fazer isso através do conhecimento. É só através do conhecimento que poderemos seguir adiante. Às vezes nos atemos a algumas situações que é da matéria e vivemos simplesmente para isso. Valorizamos pouco demais de que podemos fazer mais. Então, quando valorizamos, deixamos de valorizar o que é para ser valorizado. O nosso pouco tempo nesse caminho evolutivo nos dá, nos faz deixar levar pela ingratidão, pela má fé. Os impulsos, esses impulsos de gratidão, de má fé, de brutalidade, isso não é da carne. A carne não é bruta. Isso é do Espírito. E se é do Espírito, é dele que devemos cuidar. Quando o nosso Espírito está doente, o corpo adoece. O corpo não responde mais o que é para ser respondido.
ele já não aguenta mais. Então é preciso que nós cuidemos do espírito. São essas tendências, do espírito que trazemos, que devemos combater. É dela que devemos entender. Combater não é pegar chicotinhos, essas penitências intermitentes. Não, é estudando, é compreendendo. E o Espiritismo nos dá ferramentas para que possamos seguir adiante, para que possamos compreender esse homem espiritual que somos, todos nós. Quando Deus nos criou simples e ignorantes, foi nesse sentido de podermos ir, de podermos avançar dentro das reencarnações que temos. Trazemos tendências? Trazemos. Mas é preciso também que compreendamos elas. Não é todo dia estar com chicotinho, errei. Não. A gente erra, mas também nós acertamos. É isso, quando falamos de entender esse homem moral, esse homem espiritual que somos, é dentro desse caminho intelectual e moral que caminhamos que vamos nos tornar esse espírito. É aí que vamos alcançar essas várias moradas que Jesus nos coloca. Que vamos alcançar a angelitude. E quando falamos disso, dessa compreensão, é quando falamos da reforma íntima. É compreender o nosso papel dentro dessa sociedade, desse mundo que é tão belo e que muitas vezes todos nós, parecemos um elefante solto dentro da Paulista, que atropelamos tudo, que não olhamos para nós como homem espiritual, que olhamos para nós mais como espírito material. Quando damos valor para a carne. Quando damos valor para a carne é quando alguma coisinha na nossa casa quebra e fala, acabou meu dia. Meu carro quebrou, acabou minha vida. Não. Isso é passageiro. É claro que não devemos ignorar isso, porque Deus colocou para nós as benfeitorias no planeta para nos servir e não para que servimos a elas. Estarmos no planeta encarnados é meio de evoluirmos, meio de seguirmos adiante. Dentro do livro dos Espíritos, na pergunta 605A, lá nos fala sobre o apego que temos à matéria, por causa da nossa inferioridade moral. O livro dos Espíritos é um livro que devemos consultar diante das nossas dificuldades, porque lá tem as perguntas e respostas que precisamos. É um livro de estudo? E a casa oferece esse estudo de sexta-feira para todos nós, como os outros grupos de estudo que estão à disposição gratuitamente para todos nós. Mas, às vezes, o nosso tempo, dentro do nosso trabalho, da nossa família, do nosso isso, do nosso aquilo, é tão corrido que às vezes eu falo, grupo de estudo hoje, estou cansado demais para poder ir. E esquecemos que a nossa evolução só vai se dar através do conhecimento, de todo o conhecimento que adquirimos, porque isso vamos levar. Todo o conhecimento que adquirimos dentro das nossas reencarnações vai ser útil para nós mesmos, não vai ser útil para a nossa família, para o meu filho, para a minha filha, para o meu amigo, vai ser para mim. E dentro do livro dos Espíritos também, na pergunta 907, fala das paixões, das paixões desenfreadas que temos por toda a matéria. E muitas vezes são essas paixões
que não nos deixam avançar. Valorizamos demais a paixão. Na 912, nos ensina o meio de combater as paixões. Começa na 907 e lá na 912 vem a resposta de como devemos agir, de como devemos fazer. Será que somos só isso? Será que somos só corpo? Não, não somos. É preciso que nos olhemos como um homem espiritual. No Céu e Inferno, no capítulo 7 da primeira parte, tem um capítulo inteiro nos esclarecendo essa questão que chama a carne é fraca. Mas não é a carne. São os nossos impulsos, são os nossos espíritos que precisam ser fortalecidos diante do conhecimento, diante dessa descoberta de nós mesmos, diante de tudo que nós podemos fazer de bem para nós mesmos. Só através do conhecimento que seremos libertos de toda ignorância moral e intelectual que trazemos. O tempo de mudança é hoje, não é amanhã. Todo dia, quando acordamos, nós temos a oportunidade de mudar, a oportunidade de fazer diferente, a oportunidade de compreender que nós não somos corpo, nós somos espírito, que está reencarnado primeiro. É um presente que Deus nos dá para que possamos avançar no tempo e no espaço. E Emmanuel ainda nos traz sobre várias situações. E no final, quando ele coloca um dos maiores absurdos é atribuir ao conjunto de células que servem ao homem a paternidade de crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. E aí a gente volta nas inúmeras questões que a gente vê por aí, nos diversos crimes que são praticados, pequenos e grandes, por nós e por outros. E nós simplesmente colocamos a carne fraca. Eu fiz um absurdo, eu pratiquei um absurdo porque a carne é fraca. Colocamos, como Emmanuel fala, a culpa na carne. Mas fiquemos atentos. Não é a carne, somos nós. Somos nós responsáveis por todas as nossas atitudes e atos. Somos nós, espíritos, que comandamos o corpo. É o espírito que é a inteligência, não é a carne. Então, quando nós estivermos diante de cometer qualquer deslize, pensemos. Não culpemos um composto que nos serve, que serve de morada para o espírito. O corpo é ferramenta. É o espírito que comanda. Então, é preciso que todos nós deixemos de valorizar mais a nossa casa. Claro que não devemos entrar nos desleixos. É claro que não devemos deixar passar. Não. É ferramenta. É claro que não devemos valorizar tão e somente o nosso celular, que é isso e aquilo. Não.
Isso é matéria. Nós temos o dever de valorizar o nosso espírito, de dar ao nosso espírito o alimento do conhecimento, de dar ao nosso espírito o conhecimento de nos alavancarmos dentro das nossas reencarnações com conhecimento saudável. E dentro dessa doutrina espírita nós vamos conseguir isso. Nós vamos conseguir e ter o conhecimento que precisamos para que possamos alavancar intelectual e moral. Porque o moral cessa, o intelectual não. E é a partir daí que temos de ter em mente: eu penso, eu, espírito, penso, o corpo executa. Eu sou espírito, eu estou carne. Quando nós todos, diante desses conhecimentos, passarmos a pensar como homem espiritual, com certeza seremos bem melhores, porque passaremos a valorizar nós como homem espiritual. E é isso. Uma ótima noite a todos. Que possamos levar para os nossos lares tudo o que aqui viemos buscar. Porque somos merecedores. Porque Deus nos criou para que possamos, dentro de nós mesmos, modificar o que é preciso modificar para continuarmos sendo esse homem espiritual que buscamos. Uma ótima noite a todos e que possamos ter um restante de semana maravilhoso. Obrigada a todos.